Recording in progress. Sabe o que eu queria tentar fazer? Será que não tem como compartilhar a minha tela aparecendo no meu vídeo? Tem como fazer isso? Alguém sabe? Prof, acho que só dá se você tiver em 2 aparelhos. Entendi. Então não vai dar. Porque eu queria muito que aparecesse eu falando. É, o professor Gustavo já tentou também, mas só dá se você tiver conectado, tipo, com o celular na chamada junto, sabe? Daí vai aparecer você, mas não vai ficar na tela, assim, por exemplo. Entendi. E se Tipo, tivesse igual o no... YouTube não fica, sabe? É igual o YouTube que eu queria. Eu tava É. tentando mexer nisso, mas não deu certo. Vou compartilhar minha tela aqui, gente, daí vocês me falam se apareceu. Apareceu? Sim. Então, gente, hoje a gente vai finalizar a parte de dilatação, tá? Então, eu vou voltar aqui na dilatação que faltou, que é a dilatação do tipo anômalo, né? E a dilatação térmica dos líquidos, no caso, dilatação aparente, tá? Então, o que é interessante a gente só dar uma frisada, né? A gente viu os tipos de dilatação dos corpos, só vamos lembrar as formulazinhas ali. E dentro desse quesito, né, das dilatações, a gente tem a dilatação do tipo linear, que é essa dilatação aqui, ó, que vocês lembram lá do comprimento. O comprimento ele vai influenciar na dilatação do corpo, então ela vai ser com o coeficiente de dilatação linear, que é esse alfa aqui, ó. Né? Beleza. Daí, o que nós temos? A variação do comprimento, ela vai ser o alfa vezes o coeficiente vezes a temperatura, né? Então, a dilatação ela vai ser com todas as grandezas diretamente proporcionais, igual a gente viu. E o comprimento final vai ser o comprimento mais a variação, né? Não tem muito segredo. A gente passou vários exercícios para vocês treinarem esse conteúdo ali também, né? Inclusive, esse exercício aqui eu mandei para vocês lá no grupo agora há pouco, tá? Daí nós temos a dilatação de superfícies, que a gente chama de dilatação superficial. Então, nós temos a variação da área, seria a área inicial, vezes o beta. Daí a gente tem que lembrar que o beta é aproximadamente 2 alfa, vezes a variação de temperatura, bem tranquilo, tá? E a área final vai ser a área inicial mais a variação. Então, é a mesma fórmula da linear, só que agora em relação ao alfa. O que tem que cuidar é o beta, tá? Daí nós temos também a dilatação de volumes. Então, nada mais é do que a mesma forma, só que aqui nós vamos ter o gama. E esse gama aqui, gente, é o coeficiente de dilatação superficial. Aqui é volumétrico, tá? Aqui tá errado. Volumétrico. E esse volumétrico, ele vale 3 vezes o linear, tá? Então, tem que cuidar com essa coisinha assim de multiplicar por 3, até porque agora como a gente sabe o 3, ele vai tentar confundir a gente nesse sentido. E daí, o que faltou passar para nós? A dilatação térmica dos líquidos. Então, se vocês observarem aqui na minha figura, ó, aqui a gente vai ter, por exemplo, um gama de um líquido, né? E ele vai estar contido num recipiente sólido. Cada material desse, gente, vai ter um coeficiente de dilatação. E qual que é a consequência disso? Nós sabemos da física, pela composição da matéria, que o gama do líquido ele é muito maior que o gama do sólido. Sempre. Vou dar, por exemplo, um exemplo assim, de líquidos que são conhecidos, né? Por exemplo, a gasolina, ela é 10 a menos 3 por grau Celsius. Então, olha só, é 0,001, né? E os sólidos, eles são na ordem de 10 a menos 6 por grau Celsius. Então, olha só, é 3 casas decimais de diferença de dilatação. Então, se você for pensar, gente, ó, um líquido que ele está contido num recipiente sólido e ambos esquentam, né? Ambos esquentam, os dois vão dilatar. Só que o líquido, ele vai dilatar muito mais do que o sólido, e esse extra que ele dilata, a gente chama de volume extravasado ou volume aparente, que é o que saiu, né? Então, tanto o líquido quanto o sólido dilataram. Mas como o líquido dilatou muito mais, então quer dizer que vai dilatar, ele vai cair no meu recipiente, porque o meu recipiente não vai conseguir conter tudo isso. E esse volume extravasado vai ser a relação de dilatação, que a gente chama de dilatação aparente, tá? E é basicamente isso que a gente vai estudar agora. Quanto vai extravasar? Quanto que vai sair? E isso vai acontecer principalmente quando os líquidos
eles estão dentro de coisas sólidas, né? Até porque a gente sabe que esses coeficientes são diferentes, tá? Eu coloquei aqui, gente, só para vocês verem, né? Basicamente aqui no texto está escrito isso que eu falei, né? E aqui estão as formulazinhas. Se vocês observarem, as formulazinhas, elas são as mesmas, tá? Aqui nós temos, ó, a variação de volume aparente, tá? Então, isso aqui é quanto extravasou. Então, quanto que saiu desse líquido é aquele volume aparente. Então, ele vai ser o volume inicial, vezes o gama aparente, vezes a variação de temperatura. É a mesma fórmula da dilatação volumétrica, né? E o volume final é sempre o volume inicial mais a variação de volume. A única coisa que a gente tem que cuidar, gente, é que esse volume aparente, se for o volume final ou se for a variação, ele sempre vai ser a subtração do líquido menos o sólido. O que vocês têm que lembrar? Que o líquido dilata mais. Então, quanto extravasa, quanto sai, sempre vai ser subtração de quem tem mais pelo que tem menos, né? Então, a gente sempre tem que lembrar que a dilatação aparente, ela vai acontecer esse caso aqui. Daí, esse gama aqui, gente, tem uma formulazinha mais rápida. O gama aparente, que é em relação à dilatação aparente, ele sempre vai ser o gama do líquido menos o gama do sólido. Então, é uma fórmula mais rápida de chegar nesse do coeficiente, ok? Então, acho que acredito assim que dentro das fórmulas não tem muito segredo. Essa aqui ela é muito importante. Lembrar que a dilatação aparente, o gama dele, né, é sempre a subtração dos dois, né? E que o volume que extravasa também é a subtração desses dois, lembrando do conceito, tá? Vamos fazer uns exercícios em relação a isso, para vocês meio que já conceituarem isso de uma forma mais tranquila. Deixa eu ver se eu tenho um exercício bem bom aqui, ó. Esse aqui é muito legal, do bulbo de vidro. É só que eu vou pegar e vou fazer ele numa outra folha para conseguir desenhar com vocês, ó. Então, olha só que exercício bacana. Ele fala assim, ó, temos um bulbo de vidro, né? É como se fosse um termômetro esse aqui, tá, gente? Esse aqui ele mistura a dilatação e a medida de temperatura, né? Pra gente ver que é uma medida indireta mesmo. Então, ele fala assim, ó, tem um bulbo de vidro, então eu vou desenhar ele aqui para vocês, ó. E ele tem um coeficiente de dilatação linear, vou fazer um termômetro, que tem aquele valor ali, né? 3 vezes 10 na menos 6. Deixa eu desenhar o bulbinho aqui. Então, eu já vou colocar aqui, ó. O vidro, ele tem um coeficiente de dilatação linear. Ó. O alfa desse vidro aqui, ó, ele vale quanto? 3 vezes 10 na menos 6. Até aí, tranquilo. Beleza? E daí ele falou assim, ó, que está ligado num capilar do mesmo material. O que seria esse capilar? Esse capilar, ele seria a representação de aonde que vai ter um líquido, né, que vai estar aqui dentro, que é o mercúrio, que vai medir temperatura. Daí eu vou desenhar o capilar aqui para vocês verem. Ó. Ele seria mais ou menos uma coisa assim. E daí o que ele falou? Ó? E esse bulbo, ele está numa temperatura de menos 10 graus Celsius. Ó, menos 10 graus Celsius. Ele falou que a área desse capilarzinho de vidro aqui, que eu vou fazer de vermelho para ficar mais fácil, a área desse capilar é o quê? 3 vezes 10 na menos 4 centímetros quadrados, né? E ele está cheio de mercúrio. Por isso que eu desenhei ele em vermelhinho, tá vendo? E esse mercúrio, que eu vou chamar de Hg, que é a fórmula química dele, ele tem um coeficiente de dilatação volumétrico, ó, que ele fala ali, ó, de 180 vezes 10, 180 vezes 10 na menos 6 por grau Celsius. E ele ocupa todo o volume aqui desse bulbo que está aqui dentro, ó. E esse volume inicial aqui, ó, ele vale quanto? Ele vale 0,5 centímetros cúbicos. E ele quer saber, gente, qual que é essa altura de coluna de fluido que subiu quando a temperatura ela foi de menos 10 graus Celsius para 90 graus Celsius. Então, existiu uma variação de temperatura. E o termômetro, gente, que é o que eu desenhei aqui para vocês, esse termômetro de mercúrio, o que ele faz? Ele faz uma dilatação aparente, porque tanto o vidro quanto o mercúrio vão dilatar, e o que extravasa, que é a diferença dos volumes inicial e final, é o que vai marcar a temperatura.
que é o que vai subir nesse negocinho que a gente chama de capilar aqui, né? Então, se a gente for pensar na fórmula, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer uma dilatação aparente. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é calcular o quê? O gama aparente. Então, o gama aparente, ele sempre vai ser o gama do líquido menos o gama do sólido. Essa fórmula tem que decorar, tá, gente? Tem que lembrar dela. Então, se você observar pelo exercício, gente, ele não passou o gama do líquido. Ele passou só o gama do líquido, ele não passou do sólido. Então, a gente vai fazer o quê? Vai calcular aqui, ó. O gama do vidro, que é o sólido, ele vai ser 3 vezes o alfa. Então, o gama do vidro, ele vai ser 3 vezes 3 vezes 10 a menos 6. Então, isso aqui vai dar 9 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius. Né? E eu vou jogar naquela fórmula ali, ó. Então, ó, o gama aparente, que é da dilatação aparente, ela vai ser o gama do líquido, que vale quanto? 180 vezes 10 a menos 6, menos 9 vezes 10 a menos 6. Então, se a gente fizer a continha ali, ó, vai ficar 180 menos 9. Aqui ele vai dar um coeficiente aparente de 171 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius. Esse aqui, gente, ele vai me dar em relação a o que extravasou, que é o que eu quero calcular, né? Beleza? Daí, qual que seria o próximo passo? Deixa eu mudar a cor aqui que me dá toque. Gama aparente. Qual que é o próximo passo? Então, se eu tenho o coeficiente de dilatação aparente, eu consigo calcular a variação de volume aparente, ó. A variação de volume aparente, que é quanto extravasou, ele vale o volume inicial, vezes o gama aparente, vezes a variação de temperatura. Então, qual que era o volume inicial de líquido que tinha aqui dentro do bulbo, ó? Ah, tinha 0,5 centímetros cúbicos. Qual que é o coeficiente de dilatação aparente? Vale 171, 10 a menos 6. E qual que foi a variação de temperatura? Ah, prof, a variação de temperatura é essa aqui, ó. Vou calcular aqui por fora, ó. A variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Qual que é a temperatura final? 90. Qual que é a inicial? Menos 10. Então, quer dizer que ele variou 100 graus Celsius. Aí você coloca aqui vezes 100 graus Celsius. 100 graus Celsius, gente, é a mesma coisa que 10 elevado ao quadrado. Então, eu vou fazer a multiplicação. Então, eu vou fazer ali, ó. 171 vezes 0,5. Isso aqui vai dar 85,5. Daí, aqui nós temos, ó, 10 na menos 6 com 10 a menos 2. Desculpa, 10 ao quadrado. Você coloca a base e soma os expoentes. Então, vai ficar 10 na menos 4. Qual é a unidade que sai aqui? Centímetros cúbicos, porque o teu volume estava em centímetros. Então, isso aqui, gente, é o volume que extravasou. Então, o que significa esse volume? Ele saiu aqui do bulbo, tanto o vidro quanto o mercúrio dilataram, só que só conseguiu subir uma certa quantidade de líquido. Qual quantidade? Essa quantidade aqui no volume. Daí, a pergunta do exercício era o quê? Era em relação a quanto que tinha de altura. Então, daí você tem que lembrar aquela formulazinha da matemática. Qual formulazinha, prof? Que um volume, ele vale a área vezes a altura. Daí, qual que era a área que podia subir esse capilar? Era essa área aqui, ó. Daí, o que a gente poderia pensar? Professor, será que essa área aqui, ela vai dilatar? Sim, ela vai dilatar. Só que você consegue perceber que essa área ela é bem pequenininha? Ela é 3 vezes 10 na menos 4. Quando você fizer a fórmula da variação da área, ó, 3 vezes 10 na menos 4, vezes 2, vezes o coeficiente beta, que seria, o beta é 2 vezes o alfa, né? Vezes 3 vezes 10 na menos 6, vezes 100 graus Celsius, você percebe que aqui, gente, ele vai dar, ó, 10 na menos 4 com menos 6 com 2, vai dar 10 na menos 8. Isso aqui é insignificante para o nosso cálculo. Ele dilata. Só que a variação de área, ela deu 10 na menos 8. Então, quase não dá, quase nem existe, basicamente, né? Então, a gente nem vai fazer a dilatação da área. Então, qual que é o volume que extravasou? Ó? 85,5 vezes 10 na menos 4. Qual que é a minha área? É 3 vezes 10 na menos 4 vezes a altura. Então, isolando essa altura ali, gente, ela vai dar aqui, ó,
85 vezes... Opa! 85,5 vezes 10 a menos 4, dividido por 3 vezes 10 a menos 4. Então, esse valor aqui, gente, vai me dar uma dilatação, ou uma altura, né, de 28,5 centímetros, que é essa altura aqui, ó. Então, quer dizer... Opa! Então, quer dizer que a coluna de fluido pela dilatação aparente, ela vai dar 28,5 centímetros. Tranquilinho esse exercício, né? E perceba... Não achei tranquilo, não, prof. Mas você pode falar, pode falar. Não, eu só fiquei com dúvida nessa questão de extravasar, assim, isso não ficou bem claro para mim, sabe? Ah, tá. Então, deixa eu fazer um exemplo aqui para você. Imagina que nós temos aqui, ó, Fran, tem, sei lá, 2 metros cúbicos de volume, né? E isso aqui, ó, ele tá cheio de água. Então, ele tem um volume sólido e ele tem água aqui também, né? Vamos supor que o meu sólido, que é o preto, ele dilatou e ele foi, por exemplo, para, sei lá, 2,1 metros cúbicos. Fechou? Sim. Só que o meu líquido, ele dilatou e ele foi para, sei lá, 2,5 metros cúbicos. Ah, tá, entendi. Entendeu? Daí, no caso aqui, se aqui dentro só cabia 2,1, então quanto que extravasou, que é o volume aparente? 2,5 menos 2,1. Então, ele extravasou 0,4 metros cúbicos. Faz sentido? No caso, sim, daí isso no caso era só a dilatação da água, né? Não, é a dilatação dos dois, ó. Porque, ó, essa dilatação de 0,4 é a diferença. Porque, ó, Tá, entendi. sólido... O da água seria 0,5, né? Isso, o sólido, ele foi de 2 para 2,1. Então, ele dilatou 0,1. O meu líquido, ele foi de 2 para 2,5. Então, ele dilatou 0,5. A diferença é o que extravasa. Entendi. Fechou? Daí eu vou explicar de novo o conceito aqui no vidro para você ver, ó. O volume inicial, tanto do vidro quanto do mercúrio, era 0,5, né? Daí, para a gente fazer direto, não ter que calcular individual, igual eu calculei aqui embaixo, pronto. O que eu faço? Então eu sei que a diferença deles é a dilatação aparente. E daí eu calculei a diferença aqui, ó, líquido menos sólido. E daí ele deu esse coeficiente aqui, né? Com esse coeficiente, ele já me dá a diferença. Então, esse resultado aqui, ele é esse resultado aqui depois de calculado, entendeu? Então, o que extravasou é essa diferença de 85. Então, eu já consigo utilizar esse valor para calcular o volume final ali. Ficou mais tranquilo agora? Sim. Mas, Eu entendi. posso falar, entendeu? Aham. Beleza, obrigada, prof. Deixa eu ver se tem mais alguém ali que ficou com dúvida. O pessoal manda no chat aí para eu ver. Conseguiram pegar? A Letícia, o Guilherme. Acho que sim. Acho que sim. Vou fazer mais um exemplo para vocês aí. Eu acho que eu vou fazer um exemplo inventado agora, quer ver? Vai ficar mais fácil com vocês. Legal. Ó, vou fazer um... Deixa eu ver se tem algum exemplo que seja mais didático aqui. Peraí. Eu vou inventar um aqui com vocês para a gente pegar uns valores mais facinho. Então, vamos supor, gente, ó. Vamos supor que tem um recipiente. Esse recipiente, ele tem um gama linear. Ele é feito de vidro, por exemplo. E ele tem 2 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius, né? E eu vou colocar com água. Não, vou colocar com um líquido. Eu não sei o valor da água, então eu vou colocar como se fosse um líquido. E esse líquido, ele tem um gama, sei lá, de... Sei lá, eu vou colocar 2 vezes 10 a menos 3 por grau Celsius. Certo? E daí o que acontece? Tem um recipiente. E esse recipiente, ele tem um volume, sei lá, vou colocar 10 metros cúbicos. E ele está, sei lá, a 0 graus Celsius. E ele está completamente cheio de líquido, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Completamente cheio. Cheio de líquido. O que eu quero saber? Eu quero saber quanto
extravasa. Quanto extravasa? Eu quero saber, então, qual que vai ser a variação de volume aparente dele, tá? Então, o volume inicial vai ser 10. A gente vai falar que ele foi até 100 graus Celsius. Então, quanto que deu a variação de temperatura? A variação de temperatura vai ser 100, tá? Então, só para a gente ter uns valores um pouquinho mais cheios, para a gente ver. Então, eu vou passar de novo o exercício. Tem um recipiente. Esse aqui é o gama dele. Só que esse aqui, cuidado, que é o linear, tá? Daí, aqui nós temos o líquido. E daí, esse aqui é o gama dele. Esse aqui é o volumétrico já, né? Daí, qual que é a nossa condição? O volume é 10 metros cúbicos e o recipiente está completamente cheio de líquido. Eu quero saber quanto que vai extravasar, e a gente consegue saber que vai extravasar mesmo porque ele está completamente cheio, e como ele está completamente cheio, e a gente sabe que o gama do líquido é maior que o gama do recipiente, ele vai vazar, porque ele vai dilatar muito mais. E eu quero saber quanto que vai extravasar, sabendo que a dilatação a variação de temperatura é 100 graus Celsius, tá? Como que a gente faz essa conta? Eu vou fazer passo a passo com vocês, tá? Então, primeiro a gente vai calcular aqui, gente, a letra A, quanto que é o sólido dilata. Quanto que o sólido dilata. Quanto que o sólido dilata? Então, eu vou calcular aqui, ó, a variação do volume do sólido é o volume vezes o gama vezes a variação de temperatura. Qual que é o volume inicial? Ah, o sólido tem 10 metros cúbicos. Qual que é o gama do sólido, gente? Ó, o gama é 3 vezes o alfa. Então, ele vai ficar 3 vezes 2 vezes 10 a menos 6. Isso aqui vai dar 6 vezes 10 a menos 6. Fechou? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vezes 6 vezes 10 a menos 6, tem que ser o gama, vezes a variação de temperatura, 100 graus Celsius. Então, a variação de volume só do sólido, ele vai dar, ó, aqui nós temos 3 zeros, ó, 1, 2, 3, eu corto 3 zeros aqui, então vai ficar menos 3. Então, a variação de volume foi 6 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Beleza. Quanto que vai ficar o volume final? O volume final é o inicial, que é 10, mais 6 vezes 10 a menos 3. Isso aqui, gente, 6 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 0,006. Então, o volume final de sólido, ele vai ficar 10,006 metros cúbicos. Perceba que ele dilatou bem pouquinho, né? Ele aumentou só essas casas decimais ali no seu volume de 10 metros cúbicos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o volume do líquido, ó. Quanto que o líquido dilata? Quanto que o líquido dilata? Vamos calcular a mesma coisa, só que agora para o líquido, ó. A variação de volume do líquido vai ser o volume vezes o gama vezes a variação de temperatura. Então, ele vai dar. Qual que é o volume que tinha de líquido? Como ele estava completamente cheio, vai ser 10. Qual que é o gama do líquido, ó? O gama do líquido é esse valor aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 3. Qual que foi a variação de temperatura? 100 graus Celsius. Então, ó, a variação de volume do líquido vai ser, ó, gente, aqui nós temos 3 zeros, aqui tem 3, corta. Então, ele vai dilatar 2 centímetros cúbicos. Olha a diferença que deu, né? Então, o volume final, que é o volume de líquido, vai ficar 10 metros cúbicos, que tinha antes, mais 2. Então, porque desculpa. Aqui é metro cúbico. Aqui é metro cúbico. Porque aqui é 10 metros cúbicos, sai metro cúbico. Então, aqui vai ficar 10 metros cúbicos mais 2. Então, o que é isso? Vai ficar 12. 12 metros cúbicos. Daí eu pergunto para vocês, gente, olha só a diferença que deu. O meu líquido ficou com 12 metros cúbicos. O meu recipiente ficou só com isso, ó. O que vai acontecer? Vai extravasar. Letra C. Quanto que extravasa? Vou colocar aqui. Quanto que extravasa? Ó, a variação de volume aparente, que é o que eu consigo ver que vai vazar, é o líquido, vou colocar aqui, né? É o volume do líquido menos o volume do
sólido. Então, a variação de volume aparente vai ser... Qual que é o volume do líquido? Ficou 12. Qual que é o volume do sólido? 10,006. Então, essa continha ali, ela vai dar aqui, é 12 menos 10. Então, vai ficar menos 12, vai ficar 1,994 metros cúbicos. Isso aqui é o que vai para fora. Que é o que vai aparecer, né? Porque vai transbordar aqui. Vazou. Faz sentido a continha agora? Ficou mais simples? Sim. Só que assim, prof, e se você está considerando que o recipiente está cheio? Tá cheio, E se não tiver? Se não tiver cheio, eu acho que tem até um exemplo aqui, Fran, que ele fala para... Deixa eu ver. É esse aqui, ó. Esse 3 eu vou fazer aqui, que daí não tá cheio, daí você vai ver como que ele pode cobrar de você. Pode ser? Tá, pode sim. Obrigada. Eu só vou fazer mais uma observação aqui, gente. Daí, assim, vocês percebam que eu fiz o passo a passo, né? Primeiro eu calculei do sólido, depois eu fiz do líquido, depois eu fiz o extravasar. Esse exercício do termômetro eu fiz direto, quer ver, ó? Então, como que a gente faria esse exercício direto para ser mais rápido? A gente calcula o gama, ó. O gama aparente, ele é o gama do líquido menos o gama do sólido. Qual que é o gama do líquido? Ó, o gama do líquido é esse valor aqui, ó. 2 vezes 10 na menos 3. Menos, qual que é o gama do sólido? Ó, o gama do sólido é esse aqui, ó. A gente calculou aqui, ó. 6 vezes 10 a menos 6, ó. 6 vezes 10 a menos 6. Como que a gente faz essa conta? É 2 vezes 10 a menos 3, tira 3 zeros. Menos 0,006 vezes 10 a menos 3. 1, 2, 3. É porque a gente tem que deixar na mesma notação científica aqui para fazer a subtração. Então, o gama, gente, ele vai ficar ali, ó. O gama aparente, ele vai ficar 2 menos 0,006. Ele vai ficar 1,994 vezes 10 a menos 3 por grau Celsius. E daí, esse valor do gama, eu jogo direto na dilatação aparente, ó. Então, eu vou calcular de novo para vocês verem, ó. A variação de volume aparente, ela vai ser o volume inicial, que era 10, vezes o gama, 1,994 vezes 10 a menos 3, vezes 100, que é 10 ao quadrado, que é a variação de temperatura. Corta esses 10, então vai dar que a variação de volume aparente é 1,994 metros cúbicos, que é quanto extravasou. Então, ele já sai direto o valor. Ficou mais claro agora? Entendi, prof. Agora eu entendi. Obrigada. Não, imagina. Sempre vocês me peçam, às vezes, a gente está no raciocínio ali, daí falta alguma coisinha, a gente sempre faz exercício a mais. O Guilherme também conseguiu pegar? Sim. Prof, dá para você voltar no exemplo? Aqui? Isso. O que não ficou muito para mim foi a área ali de 3 vezes 10 a menos 4. O que é? Eu não entendi. Ah, então, ó, se você for ver, tudo isso aqui está dilatando, né, Guilherme? Tudo está dilatando. Daí, o que eu falei? Tem gente que fala assim, mas professor, se está acontecendo a dilatação volumétrica, não aconteceria a dilatação dessa área aqui, ó? Porque isso aqui é um tubinho, né, ó? Ele é um tubinho, e esse tubinho, ele tem uma área de 3 vezes 10 a menos 4. Só que daí, se você aplicar a dilatação superficial aqui, ó, a dilatação superficial, ela seria o quê? Ela seria a variação da área, vezes, que é igual a área inicial, vezes o beta, vezes a variação de temperatura. Para a gente ver quanto que aumentaria essa área aumentando a temperatura. Ele seria aquele valor, ó, 3 vezes 10 a menos 4. Quanto que é o beta? É 2 vezes o alfa, vezes a variação de temperatura. Se você ver aqui, Guilherme, ó, aqui ele vai dar 6 vezes 10, corta 2 zeros, na menos 8. Então, você percebe que ele é um valor muito, muito, muito pequeno. Então, se eu somar 3 vezes 10 a menos 4 com esse valor, é quase que não fazer a soma, entendeu? Então, a gente faz o quê? A gente desconsidera a variação da área do capilar para a gente fazer essa conta. Ah, saquei. Não precisa Porque às considerar, vezes, então. porque nesse caso ela é muito, muito, muito pequena. Tanto é que, lembra que eu falei assim, que às vezes a dilatação está acontecendo, mas ela é insignificante? Por causa dessa qualidade, né? De às vezes ser tão pequena que no cálculo ela não vai fazer diferença.
mas quase sempre vai ter que desconsiderar. Geralmente, sim. Quando a gente trabalha com as dilatações, a gente escolhe sempre uma. Tipo assim, nesse caso é a volumétrica. Então, a gente trabalha com os volumes. Ele sempre vai dar para entender, beleza? Certo. Ó, daí, mas quem ficou com alguma dúvida de dilatação? Deixa eu ver Você aqui no... ficou de fazer aquela se não era cheio, mas pode ser depois. Eu vou fazer a 3 agora. Né? Só quero ver se teve mais alguém que ficou com alguma dúvida. Vou fazer a 3. Ó, vou pegar essa aqui, ó. Essa aqui, ela é quando o frasco não é cheio, tá? Daí, esse aqui é bem boa também. Tomara que caia uma de dilatação na FAG, hein? Imagina. Essa aqui é boa. Ó, o que ele fala aqui, gente? Nessa aqui, de dilatação também, que é... Opa. Ó, ele fala assim, ó, um frasco de vidro, né? Esse frasco de vidro é sólido, tá vendo? Ele tem 250 ml. Então, eu vou desenhar aqui. Vou fazer, tipo, uma provetinha. Um shotzinho de Trix. Ó, vou fazer aqui uma provetinha. Vou fazer ele bem bonitinho aqui. Qual que é o volume? Então, o frasco de vidro, então esse aqui é de vidro, né? Ele tem quanto? Tem 250 ml, tá? Ele tem o quê? Ele tem álcool. Só que ele tem quanto? 240. Então, só essa parte que eu vou desenhar aqui, ó, que tá de vermelho, tem álcool. Então, aqui nós temos álcool. Quantos ml? 240 ml, certo? E eles estão na temperatura de 40, temperatura inicial. E olha só que legal, gente. A que temperatura, então aqui nós temos a 40 graus Celsius, eu quero saber a qual temperatura eu posso chegar para começar a transbordar. Então, vocês concordam que tanto o vidro quanto o álcool eles vão dilatar? Sim, né? Só que o álcool ele vai dilatar muito mais. E qual que é o máximo que ele pode dilatar sem ele começar a transbordar? Alguém consegue me dizer? 10 ml. 10 ml, que seria a diferença. Então, essa é um outro jeito deles cobrarem. Por quê? A variação de volume aparente máximo é a diferença deles, 250 menos 240. Então, o volume aparente máximo que pode subir é 10 ml. Então, a gente consegue calcular a temperatura assim, né? Ó. E daí ele passou os coeficientes, ó. Só que cuidado, gente. Ó, o do vidro, ele passou o linear, tá vendo? Ó? O alfa é 8 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius. E o do álcool, ele passou o volumétrico, ó. O volumétrico já usa o gama. 11,2 vezes 10 a menos 4 por grau Celsius. Beleza? Então, eu vou fazer a continha para vocês verem. Como que a gente faz a continha direto? Para a gente fazer direto com o volume aparente. Primeiro, cálculo gama aparente, tá vendo? Ó? O gama aparente é o gama do líquido menos o gama do sólido. Qual que é o gama do líquido? 11,2 vezes 10 a menos 4. Menos. Qual que é o gama do sólido? É só você multiplicar isso aqui por 3. Ó. 3 vezes 8 vai dar 24 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius. Menos 24 vezes 10 a menos 6. Como que a gente faz essa continha se nós temos base diferente, ó, gente? Eu tenho que puxar 2 zeros aqui, ó. Então, eu vou fazer a continha. O gama aparente, ele vai ser 11,2 vezes 10 a menos 4, menos. Puxa 2 zeros aqui e diminui lá em cima, ó. 0,24 vezes 10 a menos 4. Eu puxei a vírgula aqui, ó. 1, 2. Então, eu posso diminuir 2 casas aqui em cima. Eu vou fazer a continha ali, ó. Vai ficar aqui o gama aparente, ele vai ser 11,2. 11,2 menos 0,24. E vai dar 10,96 vezes 10 a menos 4 por grau Celsius. E esse valor do gama aparente, gente, ele já faz o quê? Ele já vai me dar em relação ao volume aparente. Então, eu vou jogar na fórmula. Ó. A variação de volume aparente é igual o volume inicial vezes o gama aparente vezes a variação de temperatura. E o que ele quer descobrir?
ele quer descobrir a variação de temperatura ou quer saber a temperatura final? Ele quer saber a temperatura final. Então, se eu tenho a variação de temperatura, é só fazer o T menos o T0, tá? Então, eu vou calcular a primeira variação de temperatura, depois eu faço a continha. Quanto no máximo ele pode extravasar? Ah, prof, a gente viu que para começar a vazar o líquido é no máximo 10 ml. Agora eu pergunto aqui para vocês. Gente, qual volume inicial eu uso? O que vocês acham? Do álcool? É sempre do líquido. Uhum. Esse volume aqui tem que ser sempre do líquido, tá? Líquido. Por quê? Porque ele que vai fazer a dilatação maior. Ele que vai variar o seu volume de uma forma mais acentuada. Então, aqui vai ficar 200... Opa! Aqui ele vai ficar 240 vezes o gama. 10,96 vezes 10 a menos 4 vezes a variação de temperatura. Então, eu vou fazer a continha ali, ó. A variação de temperatura vai ser 10 dividido... Vou fazer a multiplicação ali. 240 vezes aquele valor. Aqui vai dar 2.630 vezes 10 na menos 4. Daí eu vou fazer a relaçãozinha assim, para ficar mais fácil de a gente dividir. Ó, isso aqui ele vai dar 10. Eu vou puxar 3 casas aqui, ó. Eu vou puxar 4 casas, ó. 1, 2, 3, 4. Então, aqui ele vai ficar 10 dividido por 0,2630. 10 dividido por 0,2630. Aqui ele vai dar aproximadamente 40 graus Celsius. Eu vou colocar o valor certinho. Ele vai dar 38 graus Celsius. O que significa isso, gente? Significa que a variação foi 38. Então, eu faço o quê? Ó? A variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Quanto que ele variou? 38. Qual que é a temperatura final? Quero saber. Quanto que é a inicial? Ó, ele estava a 40. Opa. 40. Então, a temperatura final vai ser 40 mais 38. Então, vai dar 78 graus Celsius. Faz sentido, gente? Faz. Legalzinho? Então, assim, ó, esse é o outro tipo de exercício que ele pode cobrar de vocês. Tipo assim, qual que é o máximo para começar a extravasar? Não tem muito segredo além disso, assim, na dilatação. Beleza? Pensa aí, vê se tem alguma coisinha que dá para considerar. Tá? Então, ó, só para vocês verem, esse exemplo aqui ficou bem bom. Vocês podem fazer passo a passo, tá? Tipo, fazer quanto que o sólido, quanto que o líquido, quanto que o outro dilata. Esse aqui é o outro caso de dilatação, né, que eu falei, né, quanto poderia extravasar. E esse aqui, eu acho que é um pouquinho mais difícil, ele é nível ITA, assim, nível UniOeste, tá? Eu acho, assim, que a UniOeste, se ela fosse cobrar uma dilatação, ela seria desse sentido, para você relacionar ainda com a fórmula de volume aqui embaixo, tá? Então, depois, se vocês quiserem estudar esse exercício de novo, tentando fazer sozinho, seria bem interessante. Dos exercícios que tem aqui, gente, não tem coisa diferente não, tá? Ficou alguma dúvida? Devo passar para outra dilatação. Não. Não. Beleza? Combinado. Hoje vocês estão me respondendo, eu tô tão feliz. Ó, e daí, qual que é a última parte de dilatação que falta? Esse comportamento anômalo da água, tá? Então, o que eu vou colocar aqui para vocês em relação a isso, né? Ó, lembra do conceito de dilatação? E eu vou falar agora o porquê, né? Em substâncias normais, tipo coisas normais, né? Quando você aumenta a temperatura, o que acontece? Você aumenta a agitação. Essa agitação, microscopicamente, ela se manifesta de uma forma grande, né? Então, vai precisar de mais espaço, né? Para vibrar. E daí, o que acontece? Aumenta a dimensão. E a mesma coisa acontece quando você faz com uma temperatura, né? Você diminui a temperatura, você vai fazer o quê? Vai diminuir, fazer assim, ó. Se você diminui a temperatura, vai diminuir a agitação, vai diminuir o espaço e vai diminuir a dimensão. Então, ela seria nesse sentido de materiais normais. Só que a água,
ela não se comporta assim. E, graças a Deus, ela não se comporta assim. Por quê? Porque ela vai ter uma leve diferencinha que acontece quando ela está de 0 graus Celsius. Vou colocar aqui, de 0 graus... Não está escrevendo. Ó, de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius. Então, ela vai ter esse comportamento anômalo, que é um comportamento diferente. E olha o que eu coloquei aqui para vocês, né? Ó. Ao aquecermos a água de 0 a 4 graus Celsius, ocorre um processo contrário, chamado contração térmica. Porque, ó, gente, você não está esquentando, ó, de 0 a 4 graus Celsius está esquentando. Se está esquentando, qual que seria o comportamento? Aumentar o espaço. Só que, em vez de acontecer isso, ela faz o quê? Ela diminui. E daí, olha só que interessante. Já vi cobrar na UEM, na UEPG, e já vi cobrar na UniOeste também. Só que essa UniOeste é no tempo lá das bolinhas, tá? Antes de ser, por exemplo, o meu vestibular que eu fiz faz, sei lá, 10 anos, tá? Quando ela está de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius, ela tem um coeficiente de dilatação negativo. Por quê? Se a gente tiver um gama positivo, gente, ela vai fazer o quê? Ela vai aumentar o volume. Se ela tiver um gama negativo para uma temperatura positiva, ela vai diminuir o volume. Então, eu já vi cobrar em questão teórica, né, em relação à água. A água, de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius, ela tem um coeficiente de dilatação negativo. Isso está certíssimo, tá? Porque ela vai diminuir o volume. Beleza? Beleza. Daí eu vou colocar aqui, né, ó, apresentando uma densidade, né, aumentando. Você consegue perceber que a densidade dela aumentou? Então, a densidade normal da água, ó, é 1 grama por centímetro cúbico. Ela chega até 4 gramas por centímetro cúbico. Então, ela fica mais densa. E daí depois, ó, somente a partir do 4 graus Celsius ocorre a dilatação térmica. E ela vai aumentar o volume. Tá? Então, eu quero que vocês observem o gráfico. E uma relação, né? Como que eu faço para lembrar desse conteúdo de uma forma mais fácil? Ó, vou colocar aqui embaixo, ó. Quando você coloca a cerveja que tem água, né? No congelador. O que acontece com o volume dela? O que pode acontecer com ela? Ela faz o quê? Ela estoura, né? Por quê? Porque ela aumenta o volume. Então, quando ela diminui a temperatura, né? Ela vira gelo, ela aumenta o volume. Tanto é que um dos motivos do gelo flutuar é por causa que o gelo tem uma menor densidade e tem um maior volume. A partículazinha de água, né, que é H2O, né, gente, ó, H2O, quando ela está congelando, isso aqui é água, ela faz o quê? Ela deita assim, ó. Então, ela ocupa um volume maior. Por isso que quando você de água para gelo, coloca alguma coisa que tem gelo, que tem água no congelador, quando diminui a temperatura, aumenta o volume. Por quê? Porque ela fica mais esparramada e aqui dentro ainda acumula ar. Né? Então, ela vai conseguir mudar a geometria dela só por mudar de estado físico. E essa é a característica da dilatação anômala, por causa da geometria dessa partícula de água ali, da partícula de H2O. Então, olha só o gráfico como que fica, gente. Ó, esse aqui é um gráfico de volume. Ó, volume por temperatura, tá vendo? O que acontece de 0 a 4 graus Celsius, gente? Ó, quando ela está descendo a temperatura, ele aumenta o volume. Então, ele estoura. Ó, lembra lá, de estourar. Ele estoura. Então, quando está a 4 graus Celsius, está mais quente. Só que quando está a 0, está frio, o que acontece? Ele aumenta esse volume dele aqui, ó. Então, o volume dele fica maior. E daí, como a gente sabe, gente, a fórmula da densidade é massa sobre volume. Quanto maior o volume, menor a densidade. Então, se você observar aqui, ó, quanto menor o volume, seria esse caso aqui, maior a densidade. Então, ó, aqui o gráfico ele é oposto, tá vendo? Ó? Então, aqui, lembra que eu falei para vocês que nesse ponto a 4 graus Celsius,
a densidade da água era 4 centímetros cúbicos, gramas por centímetro cúbico. E nesse ponto aqui, ela vai ser 0,98 gramas por centímetro cúbico. Então, ela fica menos densa. Então, essa é a densidade do gelo. Essa é a densidade da água a 4 graus Celsius. Então, o que acontece? O gelo, ele boia. Faz muito sentido, né? E daí, essa condição anômala da água nessa temperatura faz com que ela tenha esse coeficiente de contração, né? Porque ela aumentou o volume em vez de diminuir, porque a tendência, gente, era fazer o quê? Se eu estou diminuindo a temperatura aqui, ó, ele teria que diminuir o volume, porque é uma condição normal, né? Menos espaço. Só que ela faz o contrário, ela faz o que ela quiser. Então, ela aumenta o volume nesse sentido. Beleza? E daí isso tem duas consequências no nosso mundo, né? Ó. Essa consequência é o quê? Permitir, então, que o gelo ele sempre fique na superfície, né? Então, ele vai sempre flutuar. Eu coloquei aqui, né? O gelo ele vai boiar e ele vai permitir a vida marinha, né? Porque imagina, se eu coloquei até a foto, não coloquei a fotinha aqui, né? Imagina se o gelo ele começasse a congelar de baixo para cima. Todos os peixes no inverno ficariam, por exemplo, à mercê de ficar na superfície e morrer. Né? Então, isso é uma condição que, olha, se não foi Deus, eu não sei quem foi. Tá? Então, é uma coisa bem interessante. Ficou alguma dúvida? Tranquilo, De boa, né? Então, o que vocês têm que lembrar? Ah, professor, precisa decorar o gráfico? Não. O que você tem que lembrar no conteúdo de dilatação anômala? Opa. Tem que lembrar o quê? Lembra lá que quando você coloca algo para congelar que tem a água, ele estoura. Daí você faz a relação na hora, né? Ó. Se ele estoura, quer dizer que aumentou o volume. Então, se aumentou o volume, diminuiu a densidade. Daí você consegue fazer e matar isso na hora, tá? Então, eu acredito que seja a forma mais fácil. Faz a forma mais fácil de você lembrar disso no teu vestibular. Belezinha? Belezinha. Fechou. Tá, então deixa eu voltar aqui. Cadê meu povo? Cadê meu povo? Estão vendo minha câmera? Sim. Beleza, então vamos finalizar então a dilatação. Deixa eu parar a gravação.